Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. 1 Pedro 2, 21 a 25. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se, cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. 1 Pedro 3, 1 ao 9. Que Deus venha abençoar a leitura da sua palavra. Você está ouvindo um dos programas da série Soluções para os Problemas da Vida, ou Prescrições para os Problemas da Vida. Várias vezes me pediram que eu falasse sobre a questão de viver com um cônjuge que não é crente. Qual é a prescrição da Bíblia para a pessoa cujo cônjuge não é crente? Os trechos da carta de Pedro que acabamos de ler tratam do mesmo assunto que Paulo tratou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, sobre a questão de casamentos mistos, ou seja, quando um dos cônjuges não é crente. Este capítulo, considerado o capítulo do casamento, serve como um manual para os pastores aconselharem os membros em sua igreja casados com incrédulos. Paulo afirma que no caso de casamento misto, a opção de desfazer o casamento ou não está nas mãos do cônjuge incrédulo. Pode ser que a pessoa tenha se convertido depois que se casou e aí ouviu do seu cônjuge. Não foi isso que eu imaginei. Você agora é uma pessoa totalmente diferente de quando nos casamos. Eu quero o divórcio. Paulo aconselhou a dar o divórcio. Se a pessoa quiser o divórcio, o cônjuge crente não tem mais obrigações que o mantenham atado ao casamento. Mas se o cônjuge incrédulo disser, não foi bem isso que eu imaginei, mas até que eu gosto que você tenha essa religião, sabe? Estou gostando. Nesse caso, você está compromissado com essa pessoa através do casamento até a morte. A opção de acabar ou não com o casamento está nas mãos do incrédulo. Qual é a opção do crente cujo cônjuge optou por manter esse casamento misto? Foi justamente esse assunto que Pedro tratou no capítulo 3 de sua segunda carta. Considere a hipótese de um marido crente não estar obedecendo às Escrituras. Por exemplo, não é sempre que eu obedeço às Escrituras, por isso esse texto bíblico poderia ser para minha mulher, quando eu não faço o que deveria fazer. Nos dois casos, tanto de um cônjuge incrédulo como de um cônjuge crente desobediente à palavra, existe um ensino e uma aplicação. Encontramos princípios preciosos neste conselho de Pedro que podem ser aplicados em qualquer relacionamento. Suponhamos que seus filhos já crescidos cheguem para você e digam que não compartilham dos meus valores e princípios nos quais foram criados e que agora vão viver de maneira diferente. Isso significa que eles viverão em desobediência. Como você lida com isso?
encontramos princípios nesta palavra de Pedro que se aplicam a esta circunstância. O primeiro princípio refere-se ao controle. Suponha que seu cônjuge decida viver em desobediência ou talvez seja incrédulo. O problema pode ser com um dos seus filhos que tenha decidido ser desobediente. Como você lida com a desobediência? Muito bem, um dos princípios que ouvimos refere-se ao controle. E mais uma vez eu vou repetir, você não consegue controlar o que os outros fazem. Se a sua tranquilidade depende do controle que você tem sobre as atitudes de outras pessoas, então ela é muito frágil. Você não é responsável pelo que os outros fazem, nem vai responder diante de Deus pelo que os outros fazem. A única pessoa pela qual você é responsável e por quem vai responder diante de Deus é por você mesmo, é você mesma. Quando Pedro se dirigiu à mulher cujo marido é desobediente à palavra, não falou nada sobre o marido. Ele só falou sobre a mulher com a mulher. Esta é uma característica das Escrituras. Quando a Bíblia se dirige ao homem, só fala sobre o homem. Agora, quando a mulher procura aconselhamento do pastor, adivinhe de quem ela fala? Do marido, é claro. Ela só fala do marido. Como pastor, tento aplicar esse princípio das Escrituras. Não podemos mudar a outra pessoa, mas com a graça e a ajuda de Deus podemos fazer alguma coisa a respeito de nós mesmos. Por isso, Pedro desafiou a mulher a ser tudo o que ela pode ser. O que as outras pessoas fazem está fora do seu controle, mas você tem controle sobre a sua reação, a que a outra pessoa fez, ou o que a outra pessoa faz. Quanto mais eu vivo, mais me convenço de que nossa maior luta não tem a ver com a idade, mas com a maturidade. Não há dúvida de que todos envelhecem, mas nem todos crescem. Jesus perguntou: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Em outras palavras, não desperdice a sua vida se preocupando se está ficando velho ou não. A velhice é fato, a maturidade é opcional. Maturidade é a capacidade de controlar a ira e lidar com diferenças, sem violência e sem prejudicar o relacionamento. Maturidade é paciência, é disposição de trocar o prazer imediato por um objetivo que está lá na frente. A maturidade é a perseverança e a capacidade para insistir num projeto ou numa situação, apesar da oposição e dos obstáculos. A maturidade é a capacidade de enfrentar situações frustrantes e críticas sem sentir-se derrotado. A maturidade é a humildade suficiente para dizer: eu estava errado, quando for o caso, e não dizer: eu falei, quando estiver certo. A maturidade é a capacidade de tomar decisões e se manter firme nelas. A pessoa imatura tenta inúmeras possibilidades e acaba não fazendo nada. Maturidade significa responsabilidade, significa ter uma palavra, ter a palavra. A pessoa imatura é muito confusa, desorganizada, não tem palavra. Sua vida é cheia de promessas não cumpridas, ex-amigos, negócios inacabados, boas intenções, coisas que começou mas nunca terminou. A maturidade é a arte de viver em paz com aquilo que não podemos mudar. Pedro disse às mulheres cujos maridos não obedeciam à palavra de Deus que fossem maduras em Cristo. Ouça o versículo 7 do capítulo 21 de Juízes a respeito dos soldados de Gideão diante da iminente vitória sobre os midianitas. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Cada um dos soldados tomou sua posição. Esta foi a chave da vitória. Pedro disse a mesma coisa àquelas mulheres. No casamento, cada um tem a sua posição. Se o marido não ocupa a dele, o que a mulher pode fazer? O que Pedro disse é que não dá para arrastar o homem para o seu lugar. Pedro está dizendo que precisamos receber a graça de Deus para mantermos a nossa posição. O que pode levar o homem a assumir a sua posição é observar a mulher, a posição dela. Sabe, eu tenho visto isso funcionar na vida das mulheres que seguem esse conselho. Às vezes leva anos, mas funciona. Eu já ouvi homens dizerem assim: sabe, faz anos que estou casado com essa mulher, mas não me conformo que hoje ela seja uma pessoa tão diferente daquela com que me casei. Eu penso, como seria bom se nós dois tentássemos fazer o que ela está fazendo. Por isso, quero saber de onde ela tira forças para viver dessa maneira.
Mas isto é uma rua de duas mãos. Pedro disse assim: do mesmo modo vocês, maridos... Quer dizer, o mesmo se aplica aos maridos cujas mulheres não são convertidas. Um dos primeiros homens que se converteram através do nosso ministério era muito rude, sabe? Ele maltratava a sua mulher. E além do mais, ele vivia arrumando confusão. Quando ele se converteu, a sua mulher me disse: olha, eu não acredito, pastor. Alguma coisa inexplicável aconteceu com ele. E ela acabou se convertendo também. Talvez um dia eu não possa mais repetir isso, mas até agora jamais vi uma mulher que não siga o mesmo caminho daquele marido que é fiel, daquele marido que é fiel no caminho do Senhor. Às vezes leva 7 ou 8 anos, mas a mulher sempre acaba se convertendo. Este foi o conselho que Pedro deu. Ele falou: peça a graça do Senhor e mantenha-se firme na sua posição. As piores brigas no casamento acontecem quando um dos cônjuges fica pregando para o outro, sabe? Tentando arrastá-lo para a sua posição. Isso não funciona de jeito nenhum. O apóstolo Pedro foi bem realista. Ele não disse que isso sempre funciona. Eu já vi funcionar e também já vi não funcionar. Todos têm livre escolha e Deus nunca viola a vontade do homem. Nem você consegue mudar a vontade de ninguém. O máximo que você consegue é, com a graça de Deus, se manter na sua posição, se manter fiel a Deus, enfim. É muito importante que saibamos o que podemos controlar e o que nós não podemos controlar. E é importante que saibamos o que é a nossa responsabilidade e o que não é a nossa responsabilidade. E eu diria o seguinte, já que nós estamos caminhando para o final do programa de hoje, peça a sabedoria de Deus para fazer essa distinção. E vamos orar sinceramente por você que talvez tenha o seu cônjuge que não vai à igreja com você, não serve a Deus como você serve. Continue sendo fiel a Deus, continue sendo uma bênção na sua casa. Sabe, o seu testemunho, a sua vida, o seu modo de ser, com certeza, vai abrir uma porta para que o seu cônjuge venha também aceitar a Jesus como Salvador. Ficamos por aqui hoje. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.